florais agora para nós, não, para os cãezinhos. A gente pode usar os dos cãezinhos? Não, é só para cãozinho. Eu tô aqui no Pet Shop Molecocó, Margarete. Renata, não, né? Até mesmo porque tem pra gente e tem pra cachorro, são Sim, eu diferentes. já esperava por essa resposta. Mas é a mesma coisa, viu, Renata? Ah, é? É o mesmo sistema, são os florais de bar, são aquelas essências florais que são utilizadas para reordenar um desequilíbrio emocional, porque você sabe que os bioflorais, eles não tratam um aspecto físico, Sim. né, do indivíduo, eles tratam somente o aspecto emocional. É um pouquinho, tem gente até que confunde um pouco com homeopatia, mas a homeopatia, ela cuida do físico, do emocional e do mental. É o mesmo conceito, né? Mas são coisas diferentes, né? Até o modo de manipulação, são coisas realmente diferentes. E o que é bastante legal, eu acredito assim, de usar o biofloral para animal, é que nós somos sugestionáveis, né? Tanto que placebo faz muito efeito Colocou, nos a gente seres acha que eles humanos. melhoraram, tá? Exatamente. E já para o animal, não, eles não são sugestionáveis. Então, você realmente, quando dá um floral, Vê o resultado mesmo. você vê aquele resultado que realmente, de fato, funciona, acontece, né? E assim, e tem várias coisas de esse desequilíbrio emocional que você pode cuidar nos nossos pets. Porque também é engraçado pensar isso, né? A gente enxerga os nossos pets como tendo somente doenças físicas. E não, eles têm vários problemas emocionais que muitas vezes a gente mesmo é que acaba colocando neles, né? Então, alguns probleminhas assim, por exemplo, demarcação de território, que é quando o macho acha de fazer xixi pela casa, não para satisfazer as suas necessidades, mas para marcar realmente o local. Não tem remédio para isso, não tem uma maneira, ou você procura um adestrador, né? Mas o biofloral vai lá naquela parte, o que está em desequilíbrio, né? Por que esse animal está agindo dessa forma e tenta trazê-lo para um comportamento que não seria esse, tá? E outras coisas também, a gente fala que não é só no emocional, mas, por exemplo, uma gravidez psicológica, a consequência dela é física, porque a cadela cria tetinha, pode até criar leite, né? Mas onde que está a origem daquele problema físico? No emocional. Sim. Então, existe um biofloral também para a gravidez psicológica. Então, vários casos, você consegue, através dos bioflorais, fechar o cerco para qualquer... Você está falando, eu estou imaginando, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, mundial, que é uma pandemia e onde tem muitas mortes. Eu fico imaginando também os tutores falecendo e os cãezinhos não entendem. Então, nessa hora também é aplicável, né? Eles não só entendem isso, de repente, né, o abandono que eles sentem como um abandono, né? Como eles também não entendem porque de repente nós estamos mais estressados, porque que a gente está mais triste, porque está mais em casa, porque que a rotina da casa mudou, porque que a rotina daquela família, daquela casa mudou, então eles ficam meio sem entender e isso pode gerar algumas consequências. O período do lockdown que não podia sair, que eles ficaram mais em casa. E assim, Renata, o biofloral, assim como para os humanos também, você pode às vezes conjugar, porque é difícil você, no animal, você tem que prestar muito atenção e entender o porquê que ele está desenvolvendo determinado tipo de comportamento que não é adequado. São fáceis, por exemplo, se está lambendo a patinha, você, tem o de lambedura de pata, existe mas de repente não é só isso, de repente ele está tendo uma lambedura excessiva das patas, mas também isso está sendo consequência de algum outro desequilíbrio.
Então é importante você prestar atenção e tentar entender o que pode ter ocasionado, né? Olhar todo aquele universo dele, ver o que mudou e o que pode ter acontecido. E você pode conjugar, né? Você pode conjugar um SOS, né? Que é a base, que é aquele Rescue Remedy, que ele é o que emergencial, contém, né? É o emergencial e é o que contém mais essências, exatamente. Conjugar com a levedura, né? Você pode associar um SOS com, de repente, uma aversão ao banho, né? Por que que o cachorro tem uma aversão? Por que que ele tem medo, às vezes, de tomar banho? Ah, porque alguém maltratou, porque... Não, ele sofreu um trauma. Não, às vezes o cachorro... Porque o momento gatilho do dele. banho, exatamente, é o gatilho assim dele. como carro, né? A Flora não gosta de entrar no carro, ela entra em qualquer carro, ela treme já, menos o do 4 patas. Ela já se acostumou com o André. Mas da mesma maneira, ela entra em carro, ela treme toda, né? Medo de fogos. Medo por si só, medo. Tem cachorro que ele sente medo e você não consegue nem identificar Por quê? o porquê. Entendeu? Será que é medo da trovoada? Agora, eles precisam passar por um veterinário ou não? Vocês aqui no pet shop conversando com o tutor, ele explicando por que, vocês conseguem orientar? Olha, se você quiser ir numa consulta veterinária e buscar uma orientação, ótimo, perfeito. Mas de nada vai valer essa consulta se você não fizer essas observações em porque casa. É você que vai passar para a pessoa. Né, que nem aqui, se as meninas do banho tosa, né, os profissionais, se eles percebem que o cão está... assim, não é que ele esteja com medo, mas às vezes até não está nem confortável com aquela situação do banho, elas dão um alô, né? Porque elas perceberam uma situação que de repente a pessoa não pode ter. Que é o que a gente sempre fala de você ter uma pessoa para cuidar do seu cãozinho. Inclusive aqui no Pet Shop Molecão, vocês têm uma triagem que vocês vão direcionando sempre que possível para o mesmo profissional, né, Margarete? Isso, e até mesmo quando a gente consegue conhecer o animalzinho um pouco mais, a gente até direciona para um profissional que ou tenha outro. mais, esse está mais acostumado com esse tipo ela de caso. ficou mais confortável com tal profissional, esse ficou mais confortável. Esse respeito, gente, não é uma bobagem. Não é uma bobagem. Ah, ele não gosta mesmo de tomar banho? Não é uma bobagem. E aqui no Pet Shop Molecão, e eu vou te falar, eu aprendi isso com eles, porque eu pensava, ai gente, imagina, é uma bobagem, tem que tomar banho e pronto. E aí eu vendo o respeito que eles têm com cada cachorrinho que chega ali, eu falo, gente, realmente, olha como eles conseguem identificar comportamentos, e é isso mesmo, porque eles são seres humanos como nós. E sabe, Renata, isso assim vai além, é uma preocupação que a gente deve ter com um ser que a gente ama demais, né? E que de repente eles, né, a gente fala assim, só falta falar. Não, às vezes eles têm um pouquinho de dificuldade de expressar aquilo que eles estão sentindo, né? Então você olha por eles, né? Você que vai ter que sentir por eles. E é sempre observando, estando atento e tendo aquela preocupação. Mas, olha, é uma coisa assim que primeiro porque o biofloral não tem contraindicação. Você pode associar com qualquer outro tratamento, né? É um produto natural, certo? Ele tem um começo imediato praticamente. Tem alguns desequilíbrios que demoram um pouco mais, como é, por exemplo, a demarcação de território. Porque você vai alterar um comportamento que está muito ali, é uma coisa de instinto do macho. Então demora um pouco mais, mas a gente pode falar que ele tem início imediato ao tratamento. Né? Assim como nós, né? Eu gosto, já usei e é assim. Então, olha, para tudo. Sabe, deixa eu dar mais uma, porque eu achei eu tenho várias situações de bioflorais que deram resultado com muito sucesso. Mas tem uma que eu gosto sempre de falar, que é a cadela do meu irmão, porque assim, eu senti aquilo. Ainda bem que você falou a cadela do meu irmão, porque se fosse uma irmã, se eu falo isso, a minha, ela briga comigo. Não, então, e ela tinha aquela coisa de comer
muito afoita, né? Então ela Sim. comia. Ah, essa cadela tá sempre com fome. Essa cadela mudava de ração porque achava que essa cadela estava sempre com fome. E ele usou uma de reequilíbrio alimentar. Resolveu. Sabe? Margarete, Então, você tá aqui falando, eu tô querendo a de reequilíbrio alimentar. Eu quero várias coisas para as minhas, fico detectando, entendeu? sim, Renata, olha, podem acreditar, vem aqui, conversa com a gente procura estudar, Sim. sempre lembrar a pessoa aí pescando algumas situações para Não, encontrar. e é de verdade, a Margarete, ela fala desde o começo para usar os florais dela, e eu uso, mesmo porque eu usei no começo, faz tempo que eu não uso, hoje era bom eu levar mesmo, porque elas foram adotadas, então a gente não sabe os maus tratos que elas sofreram, porque, né, foram resgatadas de maus tratos pela ONG, e realmente funcionou muito quando a Margarete falou, me orientou os florais e eu levei. E não sei se você vai lembrar, Renata, porque uma coisa mais também positiva dos bioflorais é que você não precisa administrar somente na boca, né? Põe na água. Ou na própria pele. Ou Sim, você pega aqui um lugarzinho na cernelha e pinga sobre... Que ele vai absorver e vai entrar no a própria organismo, pele. né? Exatamente. E aqui tem um monte. Qualquer coisa, como eu sempre termino, qualquer programa do Molecão, qualquer matéria que eu venho aqui conversar com eles, qualquer coisa, é só ligar que as pessoas estão prontas para te atender, porque elas amam verdadeiramente o que fazem.